Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, estamos no streaming, estamos no planeta
olha que legal, não é? A partir do desenvolvimento tecnológico, podemos falar ao vivo aqui de Caxias do Sul, de São Pelegrino, e você pode nos ver em tempo real no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, em São Paulo. É muito legal isso, e eu fico muito feliz a você que nos curte, compartilha. São 634 edições do Teoria de Tudo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Vamos criando aqui uma enciclopédia coloquial do dia a dia da nossa cidade, do Brasil, do mundo, com um registro, não é? Ou seja, nós provavelmente no underground, de forma independente, somos uma das marcas que mais tem horas de transmissão jornalística e conteúdo para você. Hoje nós estamos na edição de número 634, ao infinito e além. Eu sou Miguel Brambila, sempre com a satisfação de fazer este trabalho. É um prazer estar em sua companhia. Com o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Você encontra polos da Unicesumar em São Pelegrino e também em Lourdes, agora no bairro Cruzeiro, portal de acesso para você para ensino superior, híbrido, presencial, semipresencial, enfim, você pode encontrar caminhos para a sua transformação através do ensino superior e encontrar melhor posição no mercado de trabalho. Unicesumar, Polo Caxias do Sul, aqui nós estamos no 5º andar, tempo nublado, hoje chove, enfim. Temos também o apoio de CPR, Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, marca que faz muito por você, e Mecânica São Eloy também participando das nossas transmissões. Lembrando a você que a top360.net.br está no ar. Nosso site de notícias, sabecaxias.com.br. Vamos em frente ao infinito e além. São mais de 2.000 reproduções por programa em média. Nós ficamos muito felizes por você estar conosco. Nós hoje vamos falar daqui a pouquinho, não é? De solidariedade, ação da cidadania, vamos falar de história, vamos falar um pouco, né, de sociologia, de psicologia, vamos falar, é claro, de Caxias do Sul. A minha amiga Ruth Ordovás, né, que é coordenadora aqui, presidente da Ação Cidadania Caxias do Sul e Serra, está aqui presencialmente hoje, né? Nos encontramos finalmente presencialmente no Teoria de Tudo para a gente trocar uma ideia e logo logo ela vai entrar comigo aqui e com você, é claro, que está nos escutando. Antes disso, é claro, alguns destaques do Brasil e do mundo para referenciarmos no futuro o recorte deste dia 15 de outubro de 2024, ao vivo, 10 horas e 27 minutos, mas em qualquer parte do tempo você pode estar nos escutando e consumindo, né, conteúdo imperecível. Mercado financeiro aumenta as estimativas para inflação e crescimento do PIB neste ano no Brasil. 25% da população do Líbano está sob ordem de evacuação de Israel, afirma a agência da ONU. Menino de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no Paraná. Vereadores de Porto Alegre discutem a criação do cemitério público municipal para animais. Justiça determina que Transurb indenize homem que se machucou ao escorregar em piso molhado na estação Unicinos. Procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Não é o mesmo que saiu da prisão. Será que é um clone do Lula? Olha, já pensou, né? A vida imita a arte. Governo gaúcho firma parcerias e encaminha projeto de lei sobre enfrentamento a desastres. Polícia Rodoviária Federal Gaúcha realiza a maior apreensão de haxixe da sua história. Pois é. E as drogas continuam, né, perturbando. Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista está disponível nas unidades do Tudo Fácil do Rio Grande do Sul. E aqui em Caxias tem a unidade do Tudo Fácil também. Procure que você vai achar. Enfim, é o Teoria de Tudo que está no ar. Vou chamar para aqui a nossa transmissão. Deixa eu colocá-la na tela aqui. Dar um bom dia. Ruth Ordovás, querida amiga, finalmente nos encontramos presencialmente, a gente existe, né? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Teoria de Tudo. É um prazer estar de volta aqui. Que bom que a gente se encontra, né? Para conversar um pouco sobre ação e sobre tantos outros assuntos. É verdade, tu tem várias formações, eu sempre gosto de citar, né? Sobre gestão pública, és psicóloga. Conta um pouco dessa história pra gente.
Eu sou psicóloga, sou formada em Direito também, né? Eu tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas, em Gestão Participativa, em Gestão Pública, e atuo hoje no Ministério da Saúde como referência regional em 170 municípios do programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, são 2 programas diferentes, mas que atuam nas unidades de estratégia de saúde da família, nas UBSs. Legal, nós vamos falar sobre a ação da cidadania e sobre também outras coisas que fazem parte aí, né, da vida de uma cidadã consciente, né? Tu és filha do Dr. Henrique, né, Ordovás? Sou. Conta um pouco da história dele antes, por favor. Pois é, né? Sabe que nós começamos a escrever um documentário para ele agora, sobre ele, né? Que legal. Estamos coletando falas, né, gravações de pessoas que conviveram com ele, e quero convidar aqui, depois vou deixar meu WhatsApp, as pessoas que gostavam dele, que conheceram ele, que foram pacientes dele, que quiserem dar o seu relato. É claro que a gente ainda está no início do documentário, né, porque isso precisa de dinheiro, e a gente vai depois, a ideia é no final do ano que vem, apresentar esse documentário no Centro de Cultura Ordovás, que hoje faz 23 anos, né? Ele fez 23 anos essa semana. Meu pai era um médico pediatra, né? Foi jogador de futebol do Cruzeiro e do Força e Luz em Porto Alegre. Depois foi morar em São Francisco de Paula, depois veio para Caxias, né? Onde atuou, criou a APAI de Caxias, que foi a segunda APAI do Brasil, e criou outras 11 APAIs ao redor da Serra Gaúcha, enfim. Então ele tem uma história, eu acho que ele tem uma história muito legal. Ele foi preso político, né, em 64, foi cassado como vereador, e aí a gente começa a construir como filha a história dele, porque é uma história que, não, como de tantos outros daquela época, não pode se perder, né, e a ditadura militar foi um período muito complicado, muito difícil no Brasil, né? E eu acho que isso não pode ser esquecido. Fala um pouco mais sobre o documentário, quem está fazendo, como é que está sendo a pesquisa, quem está produzindo, Ruth? Quem está fazendo a minha filha está fazendo, porque a minha filha, a Luísa, ela é a única que não conheceu meu pai, e ela nasceu 3 anos depois do falecimento dele. Então esse é um trabalho dela, do Luca, que é formado em cinema, né, que está fazendo as entrevistas. A gente já tem algumas entrevistas lá de pessoas. A gente começou entrevistando as pessoas mais idosas, enfim, né, que eram mais próximas, que têm uma memória muito boa ainda, né? Então a gente já entrevistou assim, alguns presos políticos. Consegui entrevistar a Corina, que era a costureira antes dela falecer, né? A Maria Orne, a gente entrevistou também antes dela falecer, né? E agora a gente está conversando e convidando as pessoas, né? Porque tem pessoas que eu fico muito emocionada, acho que ainda não é o momento, quem sabe mais para frente tu me chama de novo, né? E a família vai ser a última a ser entrevistada em função de que é mais fácil, né? Sim. Mas está sendo muito interessante ouvir as histórias, né? Porque são histórias que se entrelaçam com outras pessoas, e ele foi, como pediatra, ele atuou muito na região da Serra, muito em Caxias, muito em Bento Gonçalves, e a gente vai, sim, para São Francisco de Paula, que tem uma pessoa lá que tem 90 anos e tem uma excelente memória, e foi paciente dele. Olha. Então, a gente tem muita história de pessoas que ele salvou a vida. Sim. E essas pessoas são importantes nesse depoimento. Com certeza. Né? Então a gente está convidando as pessoas, quem quiser dar o seu depoimento, é só me chamar pelo celular, né? E a gente está construindo isso muito devagar, porque com todo cuidado, né? A gente entrevistou muitas pessoas do tempo dele, né? Que estão vivas ainda, ou filhos que se lembram, ou médicos que conviveram com ele. Então acho que vai ser um documentário muito legal. Muito legal mesmo. Esse tipo de iniciativa não é simples e precisa, né? Por exemplo, dele, principalmente, o tipo de iniciativa dele, de ser como ele foi, não é comum.
A PAI, por exemplo, eu não sabia que ele era um dos fundadores. Sim, inclusive quem é presidente agora não divulga que foi ele que fundou a PAI, né? Mas sim, foi ele que fundou a PAI de Caxias, ele com a Iris Turella, que já faleceu, que era uma fisioterapeuta. Então, a gente tem que manter essa história, né? Porque não é só, a PAI de Flores da Cunha leva o nome dele, né? Que foi ele que fundou também. Então, tem uma história, né, de jogador de futebol que ninguém sabia, né, e que a gente conversou com pessoas em Porto Alegre. Então, assim, nós vamos amarrando a história conforme a gente vai conseguindo conversar com as pessoas, né. E isso é muito legal, porque a Luísa foi a única que não conheceu ele. Então, ela ouve esses relatos, né. Sim. Quantos filhos são? São 4 filhas. 4 filhas. Isso, uma faleceu agora em abril. Né, ficamos 3, são 5 netos, né, e seriam 3 bisnetos. E da convivência com o doutor Henrique, o que tu trazes assim, de memória, de lembrança? Olha, eu tenho muita memória dele, muita mesmo, assim, acho que eu fui a que menos passei pela ditadura naquele tempo dos anos 60, porque quando eu nasci, eu tinha um ano, né? Eu tinha 1 ano quando se deu a ditadura. Eu me lembro de contar, da minha mãe contar, das minhas irmãs contarem de que invadiram, foi um pelotão de Porto Alegre que invadiu do exército a minha casa, porque ninguém aqui em Caxias queria ir lá, né, para aprender, porque ele era médico dos filhos dos oficiais do exército. Olha só. Né? Então eles fizeram um buquimec e teve que vir um pelotão do exército. Aí eles invadiram, levaram ele, permitiram que ele passasse os pacientes que ele tinha para outros colegas, para poder... E foi na mesma noite que foi o Bruno Segala, que foi ele, né, que foi o seu Bernardo. Então foram vários daqui de Caxias que foram presos na mesma época, né? Todos eles foram para o DOPS em Porto Alegre, ficaram 90 dias lá, né? E depois ele veio, claro, veio com os direitos todos cassados, porque ele era funcionário da Secretaria de Saúde do Estado. Então, perdeu o direito de estar trabalhando, né, enfim. Mas, quando ele retornou, também sei que o consultório dele encheu de novo, porque essa questão política dele, eu acho que só trouxe muito mais solidariedade, vamos dizer assim, né, para os pacientes, para as pessoas. Então, eu acho que, assim como o Bruno Segala e como tantos outros, essa é uma história que não tem que se perder. Sim. Ele chegou a ser torturado, não? Um pouquinho mais perto, só, por favor. Ele foi torturado psicologicamente, tá? Eu acho que fisicamente não, mas eu acho que tu ficar 90 dias preso no DOPS, né? E quem descobriu que ele estava preso no DOPS foi essa minha irmã mais velha que faleceu, que foi a Porto Alegre com uma prima minha que morava lá, e elas começaram a caminhar e ele apareceu na janela. Foi aí que ela descobriu que o pai estava preso no DOPS. Não sabiam se ele Não estava sabia, vivo? não, ninguém sabia. E ela era adolescente na época, né? Meu Deus. Então tem muita história. Né? Muita história. Tem muita gente que acha que a ditadura foi um bom período. Sim, não, tem gente que defende a ditadura, né? Sem conhecer o que é. Porque muita gente acha que a ditadura só atinge quem é de esquerda e não atinge quem é de direita, quer dizer, né? Então, que tu só não podia sair na rua eram as pessoas de esquerda. Não, era todo mundo, a ditadura pegou todo mundo, né? A gente não podia se manifestar, ninguém podia. Então, as pessoas, eu não sei o que aconteceu, que as pessoas têm essa visão. Para te ter uma ideia, minha filha estudava numa escola que a professora de história disse na turma assim, que a ditadura não tinha acontecido, que não tinha sido uma revolução, e ela contestou a professora, e a professora disse, tá, mas teu avô foi preso, o que ele roubou? Bem assim. Ela chegou em casa vermelha, chorando, e disse, tu não vai almoçar, tu vai comigo para a escola de volta. Eu fui na mesma hora para a escola, peguei o carro e exigi que a professora se retratasse. Eu disse, ou tu entra em sala de aula e tu pede desculpa, se tu não estudou história, tu não tem que estar aqui. Claro. Ou eu vou entrar contigo dentro de sala de aula e tu vai pedir desculpa para ela. Foi uma história na escola, né? Perfeito, não, mas justo. Eu acho que era isso que eu tinha que fazer mesmo, porque assim,
Quando uma professora de história diz que não houve revolução, que não houve golpe, porque Sim. foi um golpe de 64, Sim. que não houve ditadura, e pergunta para uma criança de 9 anos, de 10 anos, o que o avô dela roubou para estar preso na revolução, é porque faltou conteúdo, né? Aí eu tinha que voltar mesmo, Sim. né? E aí eu disse, não, nós vamos escrever essa história. Uhum. Né? Felizmente, né, teve a tua filha a convivência contigo e o contato, né? Eu sei de casos também da minha filha que tinha viés de extremismo nas aulas de história e o grupo dela consciente, né, me explicava, eu dizia, olha, não chegou a esse ponto, mas eu dizia, olha, aconteceu isso, né? Uhum. E aí ela pelo menos, né, soube se posicionar, né, Isso. conscientemente. E eu acho que a gente tem que ensinar os filhos a se posicionar mesmo, né? Porque a gente está num movimento muito do desconhecimento, eu vou te dizer assim, né? As pessoas desconhecem aquilo que elas defendem, né? Eu acho que falta um pouco de atualização, falta um pouco de conversa, falta um pouco de leitura, falta um pouco de tudo, porque não é possível que as pessoas defendam um período que mais houve corrupção no Brasil, né? E dizendo que não houve, que estava tudo bem. Não estava tudo bem, né? O Brasil sofreu muito com esses 21 anos, e eu me lembro muito de ter na esquina da minha casa um coronel do exército morando com 2 daqueles meninos que fazem plantão, Sim. porque eles tinham certeza que a gente ia receber documentos que vinham da Rússia. Nunca chegaram esses documentos, não existiram esses documentos, mas na cabeça das pessoas tinha. Né? Eu sempre brinco, eu digo, vai ver que os documentos estão na garrafinha no mar, porque não chegou até agora, né? Sim. Então... E ainda hoje seria perigoso, viu? Ainda Sim. hoje, se existissem documentos, existem ainda saudosistas. Claro. Não, e não tem, e nunca houveram esses documentos, eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso, né? E tanto é que ainda existe que o sobrinho do Ustra foi eleito vereador em Porto Alegre. Sim. Né? Uhum. Então, assim, quem era o coronel Ustra, né, para essas pessoas todas? Foi um torturador, foi gente que botou rato nas vaginas das mulheres, né? Foi quem torturou crianças na frente dos pais que estavam presos como é que, quando eles estavam amarrados, como é que a gente... Pau de arara, né? Então, assim, tem muitos relatos, né? A gente lê, a gente sabe que tem muitos relatos. Então, assim, não é possível que as pessoas apoiem esse tipo de coisa. Né? Não é uma questão de ser de esquerda, de ser de direita, é uma questão de humanidade. Exato. Há muita distorção hoje em dia, inclusive de pessoas que leem. Sim. Mas não tem uma curadoria de leitura, ou leem e aprendem o que querem aprender. Sim, sim. Porque também eles leem muito na internet. A internet tem muita coisa. Né? Muita coisa que é séria e muita coisa que não. Então a gente tem que também aprender a filtrar aquilo que a gente lê, né? Tem que ter o pensamento crítico de dizer, bom, isso não era assim, deixa eu ver como é que era, né? Porque a coisa é muito solta, é muito fácil, né? E aí cada um que apresenta toma como verdade, né? E não é. Com quantos anos faleceu o doutor Henrique? Ele faleceu em 98. E em 99 foi criado o Centro Municipal de Cultura, que leva o nome dele. Né? Quantos anos ele tinha? 79. Ele teve um rompimento de aorta abdominal, foi isso que... E aí ele infartou. Ele infartou comigo, aliás, eu estava conversando com ele quando ele morreu. Né? E ele faleceu em casa, ele trabalhou até o dia anterior. Desculpe te emocionar. Ele morreu conversando comigo. E que bom que ele faleceu em casa, né? Porque a gente pôde, né? E eu sempre digo para as pessoas, resgatem as relações que vocês têm. Perfeito. Porque isso é muito importante para seguir a vida, tu entende? Relações tóxicas que não dão para resgatar, a gente larga, e o que der para resgatar, a gente resgata. Né? Esse é o conselho da psicóloga, né? Não é só da filha, porque assim, é importante, né, a gente prezar pela nossa paz de espírito e pela nossa saúde emocional, né? Sim. Então, mas eu acho que é muito legal. A gente teve um movimento em Caxias, se eu não me engano, no tempo do Guerra, de querer tirar o nome dele do Centro de Cultura.
Eu fui conversar com... Por viés político-ideológico. Sim, certo. Eu fui conversar, eu acho que com o secretário de Cultura, e ele me disse, tá, mas me diz, ele não tinha nada a ver com a cultura. Eu disse, não, ele tinha mais que isso. Sim, é verdade. Né? Ruth, nós estamos conversando com a Ruth Ordovás, presidente da Ação Cidadania Caxias do Sul e Serra Gaúcha. Nós temos tempo aqui ainda, né? Nosso papo é bom, é importante a tua presença aqui, tu tem Obrigada. conteúdo intelectual e não só isso, né? Prático na vida. Como é que tu tá vendo esse planeta globalizado e cada dia mais polarizado? Nossa, né? Vamos começar por onde? Pelo meio. Porque tem todas as questões de sustentabilidade de meio ambiente, tem Exato. a questão da guerra, né? Que parece que a imprensa só fala de um país, de um tipo de guerra, né? Em toda essa guerra a gente tem a fome, né? A gente tem as perdas todas das pessoas, de identidade de história, né? E aqui no Brasil também, né? Nós estamos... Olha o que tem acontecido em termos de sustentabilidade e meio ambiente, né? Sem falar da política, que também é um viés político, né? Porque quando tu... tem todas essas enchentes que teve o Rio Grande do Sul, toda aquela seca que teve lá no Norte e Nordeste, agora com as queimadas, que dizem que também é proposital... Né? Que tipo de gente nós temos nesse país? Né? Porque assim, há um interesse econômico nas queimadas, pode ser, né? Nós estamos com o agro é pop, e eu não estou falando aqui mal do agro, eu estou só dizendo assim que a gente não precisa fazer isso. Claro. Né? Tem outras formas de se fazer o agro. A gente teve todas essas enchentes em Porto Alegre, porque as portas dali do Rio Guaíba, né, não tiveram manutenção, e isso entrou toda aquela chuva em Porto Alegre, quer dizer, então, gente, não custa a gente investir na cidade, né, não custa. Então, o que isso nos remete? Falta seriedade, falta política pública, falta investimento, né? Acho que a gente tem que parar para pensar, e a gente está agora num momento político que Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas estão em segundo turno, como em muitas regiões do país, né? E o que a gente quer para nossa cidade, né? E não é o que a gente quer para nós, é o que a gente quer para nossa cidade, para a população, porque a gente também tem que olhar para o outro, né? Não existe fórmula mágica, não existe dizendo eu vou fazer sem ter plano de governo, sem ter projeto político, não existe isso, não existe milagre. Os municípios dependem de investimento federal, de investimento estadual, de receber verba. Para fazer uma saúde, tu precisa de verba do Ministério da Saúde, e para isso tem tempo. Se tu quer construir uma UBS, tu tem que ter um projeto para isso, para vir dinheiro. Então, não existe outra forma de se fazer, né, que não seja com seriedade. O que falta, né? E acho que a participação popular ainda está à mercê de uma educação de melhor qualidade, né? Sim, eu acho que isso reflete muito, né? Porque a gente também precisa, e a educação também passa por nós, né? Só pelos colégios e pela faculdade, da gente poder procurar, né? Saber, procurar se instruir, ver o que está acontecendo. Né? Eu acho que as escolas sim, as faculdades sim, as universidades sim, têm um papel extremamente importante. Né? Acho que a gente tem que botar essa participação popular dentro das universidades, dentro das escolas. Assim, bom, o que eu quero para a minha cidade? Né? O que eu quero para o meu bairro? Né? A população ela tem que decidir isso. A população, não adianta tu querer fazer um projeto monstro e tu não saber como é que tu faz e não acontecer esse projeto. Sabe que isso se repete? Eu viajei pelo estado aí no primeiro turno por motivos pessoais, então eu ia trocando as estações ouvindo, né, o horário político de outras estações, é a mesma coisa, né? Ninguém fala como. Mais saúde, mais educação, mudança e aquilo, e ninguém fala do dia a dia.
da logística das coisas, não Sim. é? Como é que eu fiz 634 edições de programa? Pode dizer assim, eu vou prometer mais 1000, não vou ter que dizer como. Sim, claro. E não adianta nenhum, isso serve para qualquer candidato de qualquer partido. Não adianta ir para frente de um hospital, de uma UPA, de uma UBS, assim, nós vamos fazer marcação de consulta. Gente, isso já existe, marcação de consulta. Claro. Não descobriram a América, tá? Nós não vamos botar os usuários do SUS dentro dos consultórios de médicos particulares, porque os médicos não vão querer. Exato. Né? Então, assim, como é que nós vamos aumentar o atendimento e a qualidade do atendimento para os usuários do SUS? Isso é uma coisa importante. E não tem mágica isso. Isso é gestão. Né? E gestão depende de tempo, de dinheiro e de gente que saiba fazer gestão. Exato. Né? A gente não promete aquilo que a gente não sabe fazer. Exato. Porque depois as pessoas vão começar a se dar conta. Né? E governo não dá para governar para a classe alta, simplesmente. Esse pessoal já consegue se manter. A gente tem que estar muito próximo da população e ouvir a população que precisa. Se a gente quer qualidade de vida, a gente começa na base. Eu vi um comercial do Washington Oliveto, que faleceu. Sim, faleceu. Gênio aquele cara. Gênio. E um comercial de consciência política, o cidadão tinha uma abelha, 4 anos dentro do ouvido, e aquela abelha zunindo e ele enlouquecendo. Nós vamos conviver por 4 anos. Não adianta logo ali na frente, né, ficar procurando esculhambação política, porque eu já acho, particularmente, que eleições a cada 2 anos é uma esculhambação, porque você está sempre em campanha, a classe política está sempre em campanha. Sim. Né? E assim, ó, a gente não faz em 4 anos. Né? Não consegue. A gente não promete porque a gente não consegue fazer em 4 anos. Né? E assim, quando um candidato vai para o governo, ele vai para destruir algumas coisas que o outro fez. Né? E coisas que já estão acontecendo e acontecendo bem. Então, assim, tu vai começar do zero de novo, não vai dar tempo. Exato. Tu tem que dizer, olha, nós vamos dar continuidade. Mas dar continuidade exige conhecimento, exige gestão. Não é só dizer, nós vamos fazer. Mas tu faz como? Tu faz aonde? Tu busca recurso aonde? Quem é que vai... Qual é o projeto que tu vai apresentar para o governo federal para ter dinheiro? Porque não é assim. Não. Né? Agora acabou a emenda secreta, né? Sim. Então agora eles vão ter que dizer para onde. Ainda bem. Acabou, né? Sim, ainda bem. Que absurdo. É um absurdo. Então, assim, tem que dizer para onde que tu vai destinar o dinheiro e tu tem que provar, né, que tu vai fazer. Porque o Ministério da Saúde, para a saúde, tem muita rubrica. Então, assim, tu vai construir tal coisa, tu precisa de medicamento, a verba vem para aquilo ali. Tu não vai poder gastar com outra coisa. Sim. Senão, tu vai responder por isso. Vai ter auditoria, vai vir auditoria do Ministério, vai ter auditoria do município. Então, né, a gente tem que ter claro e tem que ter consciência que não dá para ser relapso. Tu tens especialização em gestão pública, né? Sabe bem como é que funciona, né, o trâmite, né? E eu acho que os candidatos têm que ter muito claro isso, né? Porque, e a população também tem que ter muito claro isso. Quer dizer, se a coisa não funciona na ponta, vai pegar no meio, vai refletir no meio, né? Se a gente não tiver um bom atendimento nas UBS, nós vamos aumentar a média e alta complexidade de gasto e de atendimento. Eu acho ainda nesse sentido que você pode até delegar funções técnicas, etc. Mas se você não sabe para quem, sim, né, você vai cobrar como? É isso. Prefeitura não é uma festa, né? Exato. A gente tem que ter muito critério e muita responsabilidade. Exatamente. Dinheiro público. É dinheiro que vai faltar, sim, se não houver uma boa gestão, que a gente está falando de um termos, não é de cidadãos, para que você pense bem, na medida que você está ouvindo a campanha política nesse momento, escolha com lucidez. É preciso ter lucidez e de vetores, de influência, porque a vida a gente sabe que é assim. O dia a dia, o governo da nossa vida, você pode dizer, não, eu vou chegar em tal lugar em 2 horas ou 3 horas, em 10 anos. Você não vai chegar tão simplesmente sem problemas. É isso, eu acho que a gente tem que ter muito claro, assim, não dá pra gente votar com emoção, a gente tem que votar com responsabilidade, porque assim, o que acontece na ponta nos atinge.
né? O que não vai dar para ser feito dentro de uma administração municipal, dentro de uma secretaria, não vai só nos atingir, vai atingir toda uma população, né? Olha o que está acontecendo em São Paulo, com aquele apagão, né? Então, isso é falta de gestão, né? A gente vai ter aqui, nós vamos botar alguém irresponsável para apagar uma política pública, e se apaga a saúde aqui, né? Porque todo mundo usa o SUS, ou para vacina, né? Ou a Anvisa para fiscalizar alimento, água, todo mundo usa o SUS. Né? Não adianta dizer que a classe alta dizer que não usa, porque o presidente de uma grande empresa foi tratar o seu câncer no SUS, com todo o dinheiro que tinha. Então, e muitos, aqui, esse caso, ok, mas muita gente que eu já ouvi falar, aproveita a UBS do seu bairro, tendo plano de saúde, para não pagar a diferença da consulta. Isso. Né? Então, a gente tem a construção de uma política pública, ela leva muito tempo. Né? E para ser uma boa política pública, mais tempo ainda. Então, assim, não vamos ser irresponsáveis para acabar com o que está feito. Não vamos ser, porque quem está na ponta e quem está na gestão, como eu estou, sabe muito bem que quantos riscos a população pode correr em relação a uma má administração, seja ela em Caxias, Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil. Exato. Uma má administração faz a gente regredir muitos anos, né, no atendimento à população. O mundo hoje é interligado. O que se elege na Europa, o que se elege nos Estados Unidos, afeta a nossa vida. Vai saber os Estados Unidos como é que tá, né? Exatamente. O índice de pobreza aumentou, né? Eles acharam que nunca iam virar pobres, e tem estados ali que as pessoas moram na rua, não têm o que comer, né? E... Nossa, nunca... Não sei se tu viste agora exatamente isso, na Flórida. Isso, olha o furacão. Do furacão Milton, um menininho que foi socorrido com 14 anos, o policial não percebeu, mas eu percebi na reportagem. Ele estava pendurado numa cerca, segurando um chinelo, sem camisa, negro, né? Sim. Então a primeira coisa que ele jogou pro barco foi o chinelo. Vocês já tinham visto ele queria salvar o chinelo, uma havaiana. Coisa bem comum no Brasil, na periferia do Brasil, né? Não, você não imagina que vai ver isso na Flórida. Né? Porque também os Estados Unidos se transformou, né? Ele já não é mais o sonho americano. Claro que tem muita gente do Brasil que tem um nível muito alto, que sim, mora lá. Mas essa coisa da pessoa que mais necessitava ir para lá e se dar bem são muito poucos, né? Então, tá muito difícil os Estados Unidos também, né? Exato. Vamos respirar um pouquinho aqui, eu vou botar a vinheta do Teoria de Tudo e a gente vai falar da ação da cidadania. Claro. Lembrando que já vem aí o Natal Sem Fome, mas nós temos também que lembrar, né? Eu sempre vou lembrar que toda vez que eu te entrevistar da nossa música lá do Natal Sem Fome de 2000 música 2021. 21. Depois eu vou colocar aqui a Teoria de Tudo, um instante só para a vinheta. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa certa. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, já estamos de volta com Teoria de Tudo. É só a vinheta mesmo, 10 horas e 58 minutos, é a hora oficial do Brasil, nesta manhã de terça-feira, dia dos professores, não é? Professores sintam-se, né, homenageados. Tu é professora também, Ruth? Não, eu não sou professora, mas quero render porque eu tive excelentes professores. Excelentes professores na faculdade, na escola também, né? Mas parabéns a todos eles e aos meus amigos professores também. Que legal, parabéns, eu tive excelentes professores também e vai muito, né, da boa vontade e do respeito do aluno, mas em nome de todos os professores eu referenciaria o filósofo Sócrates, que para mim é o ícone, né, do ensino, né, e com todo o respeito àquilo que ele fez, a sua coragem, a capacidade de enfrentar uma sociedade que não era muito diferente de hoje, né? Obrigado a tomar cicuta, podia ter fugido, não fugiu, honrou seus valores há 2.500 anos atrás, né? Um julgamento corrompido por uma elite, né?
Como sempre. Como sempre, né? Ou seja, um pouco mudou, né? E tivemos outros na história que passaram por esse tipo de julgamento da sociedade toda vez que tentaram romper. O Gandhi, por exemplo, rompeu o status quo pacificamente. Jesus Cristo, Gandhi, né? Nelson Mandela, né? E outros tantos que foram presos, né? Que foram julgados injustamente, né? E assim por diante, né, Ruth? Inclusive, meu pai foi comparado ao Gandhi pelo Rotary Internacional. É mesmo? O Rotary Internacional oficiou e comparou ele ao Gandhi por tudo que ele fez, né? Sim. Então, que legal. Muito legal. Muito legal. Vamos falar então da ação da cidadania. Vamos lá. Vou botar aqui na tela a música primeiro para a gente escutar. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz que não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: Fazer esse mundo se mobilizar. Pra não mais faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade Pode mudar essa realidade. e dar um fim nessa situação. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é bom pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é bom pra você pode salvar quem nada tem. Assim a dor é estancada, é gente, é tão urgente. E chega em todas as quebradas, pra todos, uma ceia abençoada. Chega em todas as famílias, a luz que brilha, é todos nós, juntos na mesma guerrilha. Firmeza, firmão, de coração, quem tem fome tem pressa, então corre, meu irmão, vamos que vamos. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome, me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão. Fazer esse mundo se mobilizar, pra não mais faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade Pode mudar essa realidade. e dar um fim nessa situação. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é bom pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é bom pra você pode salvar quem nada tem. Que é pouco para você, pode salvar quem nada tem, né? 2021, Natal Sem Fogo. Vou deixar subirem os créditos aqui, porque essa música vai ficar na nossa história também. Vai. E ela é linda, essa história, essa música, né? E ter vocês de Caxias, né, fazendo esse vídeo, eu acho que ele traz muito mais perto a ação da cidadania, né, do que fosse uma campanha simplesmente nacional, né? Envolve e envolveu gerações, isso não tem... Foi muito legal, assim, pegar gente tão jovem,
né? E pegar um pessoal já mais experiente, tá podendo cantar e tá podendo se relacionar e realmente mostrar que a gente está ainda em desigualdade, qualquer coisa, e quando pode salvar quem nada tem, o pouco pode salvar. Gente, tem muita gente precisando. Eu estou com 6 mil famílias com insegurança alimentar grave, e isso que quer dizer que eles comem hoje e não sabem se comem amanhã, né? E não estou nem falando em insegurança leve, que tu pode faltar algum tipo de alimento, ou que tu tenha uma insegurança alimentar moderada, que tu te alimenta, mas tu te alimenta mal, vamos dizer assim. Nós estamos falando em insegurança grave, assim, de gente que passa fome mesmo, né? E se nós fôssemos procurar em Caxias, nós teríamos muito mais que 6 mil famílias. É só pegar a Zona Norte ali, nós vamos achar mais que 6 mil famílias. Mas é sempre importante que a gente esteja perto, né? Porque agora a gente distribuiu 4 mil cestas, distribuímos 15 toneladas de leite em pó até a semana passada, com todo cuidado em relação às eleições, né? Nas enchentes que tiveram em Caxias e que as pessoas acham que não teve, lá no Santa Fé nós ajudamos 50 famílias, com a cozinha, material, panela, copo, tudo, o pessoal que perdeu algumas coisas mesmo. Nós ajudamos 5 famílias montamos a cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, cafeteira, tudo, panela, tudo de novo, né? Então, assim, nós estamos sempre, o nosso caminhar, ele não é muito divulgado, mas a gente tem que estar sempre no olhar e no cuidado de quem precisa, né? Então, claro, a gente tem voluntários e coordenadores locais em muitos bairros, e isso faz com que eles possam chegar na família para ver se realmente precisa, o quanto precisa e o que precisa, né? E isso nos dá um alento, porque eles já conhecem a comunidade que eles moram, e aí a gente pode direcionar a doação, né? Isso é bem importante, porque não chega com o viés político partidário, ele vai com o viés político, porque a fome é um projeto político, né? Porque senão a gente já tinha sanado a fome, mas ele não é partidário. E principalmente nos anos eleitorais, a gente não se aproxima de nenhum candidato para fazer qualquer distribuição, e nem permite. Porque senão vira, né, cesta básica vira voto. Vira voto. Exatamente. Então a gente não permite isso. Mas Eu gostaria que tu aprofundasse essa teoria do projeto político, e eu acho que é justo que se fale sobre isso. Não se fala muito, né? Por que eu acho que, e não só eu que acho, porque se a gente quisesse, a gente podia diminuir muito a questão mais pertinho, por favor. A gente podia diminuir muito a questão da fome, né? Porque a fome, ela é, quando tu chega com fome, tu já perdeste todos os outros teus direitos. Aí tu faltou alimentação, falta dinheiro para procurar emprego. E eu não defendo a teoria da meritocracia, que diz assim, eles não fazem porque eles não querem. Não. Não, a gente não bota uma classe média alta do lado de uma pessoa com tantas deficiências, né, em termos de política, e diz agora vai. Não vai ser diferente. Então a gente tem que permitir primeiro que eles tenham uma alimentação equilibrada, e olha quanta coisa sobra nos mercados, nos restaurantes, e que não é dividido. Aí tu vai dizer assim para mim, mas isso a gente corre um risco da pessoa passar mal. Não, se for do dia, tu não corre risco, a não ser que tu faça dentro do teu comércio alguma coisa que não está válida. Porque senão tu pode dar, olha, o Zafari bota muita coisa fora, o Andreassa bota muita coisa fora. E eu tava com o Átila Yamarino, que eu sigo, que é um cientista no YouTube, ele tava com um pós-doutor em controle de qualidade, dizendo, gente, às vezes o que tá vencido, se tu abrir e disser que ver que tá bom, pode consumir, né? Então, assim, vai muita coisa fora, muita mesmo. E por que a gente não alimenta o morador de rua? Bom, eu não sou a favor das pessoas morando na rua, mas para isso tu tem que ter um projeto político para acolher essas pessoas, porque tem médico, tem advogado, tem profissional liberal e tem outros moradores que estão ali em função da drogadição, que saíram de casa e não são profissionais liberais daqui de Caxias.
mas que moram na rua aqui em Caxias. Nós temos 1.500 moradores de rua registrados hoje. Nós temos Médicos, tu fala? Não, tem médico de uma outra cidade que está em Caxias, morando na rua, né? E assim, o que isso faz? Né? Porque tu teve acesso a uma educação de qualidade, mas a droga te venceu. Nós não temos um projeto para dependência química que tire esse pessoal, porque não é com todo respeito, mas comunidade terapêutica nunca resolveu o problema de ninguém. Tu tem que ter uma equipe técnica junto, né? A oração, a fé é muito importante, sim. Mas se tu não tiver um psiquiatra, se tu não tiver um terapeuta, se tu não tiver alguma coisa que faça algum trabalho, alguma capacitação, eles não vão sair do lugar. Eles não conseguem. Não é porque eles não querem, eles não conseguem. E a Ação da Cidadania fez um trabalho muito legal com um mestrado da UX, e que a gente viu que teve gente que veio a pé do Uruguai para morar em Caxias. Sabe? Sim. Então, assim, o que faz essas pessoas estarem ali? Nós não temos. Nós temos a Casa Pop ali, que dá alimento, que dá banho, mas e o resto? Sim. Né? Cadê o trabalho, pastor? Tem muita gente, muito talento ali. Mas a gente precisa ter um projeto político para abordar isso. Né? A Ação da Cidadania fez um trabalho muito legal com isso. E faz de capacitação, para encaminhamento para emprego também, né? Quando pode, sempre faz. Porque, além de distribuir comida, a gente tem que distribuir outras coisas. Né? A gente tem que acolher. O acolhimento é muito importante. Né? Ouvir as pessoas é muito importante, porque daqui a pouco atinge alguém muito próximo da gente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala e quando a gente critica o outro, porque às vezes chega perto da gente isso. É o ditado popular, não atira pedra nesse teu telhado de vidro, não cospe pra cima, não diga dessa água não beberei, então vários. Isso, porque assim, tu não sabe, o que eu tô falando não é para atingir o nosso núcleo familiar, mas às vezes tem um filho de um amigo, de um conhecido, do vizinho, sei lá, né? E essa é a proximidade que eu falo. A gente tem que entender isso, né? Claro. Tem que entender. Não julgar, né? É isso, se tu pode acolher, tu acolhe. Se tu pode ajudar, tu ajuda, né? E a gente não tem, ninguém aqui é Deus, né? Mas a gente pode ajudar. Isso eu digo, né? Quando eu falo sobre isso, há um motivo, ok, Deus sabe qual é o motivo, eu sou cristão, tudo certo. Mas a gente não pode se omitir de fazer o nosso papel, né? De caridade, que seja incondicional, né? Isso, se a gente pode ajudar, né? E por isso dessa questão, um pouco para você pode ajudar quem nada tem, porque faz muita diferença. Hoje há uma sede da Ação da Cidadania? Não, nós estamos procurando, a gente está ali no Guarde Mais, enfim, a gente trabalha os profissionais todos, porque a gente tem advogado, a gente tem, né, psicólogo, médico, enfim, trabalhando, mas está todo mundo meio que trabalhando online, né? A gente tem o brechó da Ação da Cidadania, que apoia a Ação da Cidadania, né? Para comprar a cesta básica. E o que a gente se mantém muito com essa questão da venda das roupas do brechó, para que a gente também possa distribuir também agora na campanha do Natal Sem Fome. Sim, o brechó daí está localizado onde? O brechó, a gente tem, ele caminha. Tá? Sim, porque assim, a gente vai itinerante. Porque agora a gente está vendo onde é que a gente vai fazer, vamos divulgar, e dia 18 de dezembro vai ser ali no Ordovaz. A gente sempre faz perto do Natal ali, né? Porque ele fecha a campanha do Natal Sem Fome, porque dia 22 de dezembro a gente vai fazer a entrega das cestas básicas, né, nos bairros. E este ano nós vamos fazer a festa de Natal dos abrigos para as crianças que estão indo para adoção. São 3 abrigos, são 150 hoje, né, entre crianças e adolescentes, então a gente pretende dia 21 de dezembro estar fazendo a festa nos 3 abrigos. A campanha Natal Sem Fome, como é que ela é estruturada? Como é que ela funciona? Ela vai ser lançada dia 20 de outubro agora em todo o Brasil. No Rio de Janeiro vai ter uma caminhada contra a fome, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente vai fazer uma chamada para o grupo Carrefour, que é o Sam's Club, o Atacadão, o Carrefour,
na doação de alimentos. Mas a gente também vai colocar, por exemplo, ponto de coleta na Câmara de Vereadores, no CETEC, nas academias, na Fast Training, eu acho que sim. Mas a gente vai divulgar todos os pontos, nós vamos deixar caixas, porque a gente também precisa de roupa e de calçado, porque essas roupas, elas são vendidas para comprar comida. E a gente, com 6 mil famílias, a gente não vai conseguir atingir 6 mil famílias, mas o quanto mais a gente puder atingir, né, melhor. Então, cada doação de cada um em boas condições, tá, gente? Boas condições. A gente faz uma cesta básica. Que legal. Isso sempre tem uma necessidade constante. Muita gente pode pensar que nesses períodos todos já poderia ter sido mudado, mas nós não vamos mudar o eixo do globo, porém podemos mudar a nossa realidade próxima de alguma forma, né? Isso. E sempre dizendo, a nação da cidadania aqui em Caxias e no país inteiro não tem vinculação político-partidária, tá, gente? Não tem. Nós não permitimos que candidatos se aproximem da ação da cidadania, principalmente em ano eleitoral. Não é meses antes, é ano eleitoral, porque a ação é a maior ONG de combate à fome da América Latina, e qualquer coisa, né, que a gente apoie A ou B, a gente perde a credibilidade. Perfeito. Para concluir, né, uma mensagem. Tu ia deixar o teu WhatsApp por algum motivo? Sim, vou deixar meu WhatsApp, é 54999799507, e também é Acão da Cidadania Caxias 2018@gmail.com. E o Insta, que é a Ação da Cidadania Caxias. Ali tem o brechó Desapego Cidadania. Legal. Se você quer ser um voluntário, precisa de uma causa, né? Não faltam causas. Não faltam causas na cidade. Mas a fome, ela sempre né? Ela sempre chama a gente. Sim. E seja bem-vindo se você quiser ser voluntário. Que legal. Ruth Ordovás, foi um programa bem legal mais uma vez. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Deixa o teu convite aí também, final, para o pessoal participar. Então, eu quero convidar todo mundo, quem quiser participar, eu já deixei aí as redes sociais, o meu WhatsApp, né? Nós estamos agora elaborando a campanha do Natal Sem Fome, que começa dia 20. Se você quiser fazer a sua doação ou ser voluntário, nos acesse pelas redes, né? E aí a gente senta, conversa e vê qual é a melhor maneira de ajudar. Foi um prazer. Prazer. Legal. Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço. Até o próximo programa. Curta, compartilhe este programa. Vale a pena. Você vai estar ajudando também compartilhando, porque muitas outras pessoas podem estar vendo coisas boas, né? Não é fake news. Não é um bate-papo superficial, nós não estamos contando aqui nessa rotina de escovar os dentes, estamos falando de sociedade, a teoria de uma transformação, pensando bem, dá para ser feliz. Um grande abraço a você, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio